Calma, que eles têm que ativar a calma. Pessoal, estamos aqui para a nossa última palestra da manhã. A nossa ilustríssima Thalita Keynote, da Python Sudeste. Thalita, vinda diretamente de Florianópolis, representando a organização da Python Sul, tá, gente? Então, é isso. Thalita, siga com a sua palestra. Estamos aqui para te ver hoje. Obrigada, Ana. Bom, primeiro, eu vou brigar com os slides por 2 segundos. Acho que foi agora. Vamos ver se sincroniza. Eu vou deixar claro que a gente vai conseguir almoçar num tempo razoável, tá, gente? Assim, vai ser meio speedrun, quer dizer, vai dar tudo certo. Bom, eu sou a Thalita Rossari, como a Ana comentou. Eu sou de Santa Catarina, Florianópolis. Não sou nazista, o que é algo muito importante dizer. É raro às vezes, mas acontece. Eu sou pythonista de coração, e quando eu digo isso é porque eu não trabalho com Python faz uns 6 anos, e eu sigo aqui anualmente, e mensalmente também na Python Floripa, organizando e fazendo acontecer o rolê. Antes de tudo, isso também, eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo mais curtinho, ele é meio cacheadinho, jogado para o lado direito. Estou com a camiseta das paredes São Carlos, desculpa, estou nervosa, galera. Por favor, comprem, faz toda a diferença. E para as gurias conseguirem tocar os eventos maravilhosos que tem aqui, tá, gente? Eu sou tutora da Shur e da Nakia, que estão ali em cima, dos cachorros maravilhosos. Eu ia colocar um vídeo, mas não tem internet aqui muito bem, daí eu acabei fazendo slide talvez ontem, e daí não deu tempo. Para quem me viu na Python Brasil, esse é o slide da Python Brasil, eu mudei só a cor. O que eu posso dizer? Eu sou uma Swifter também, o que também eu tenho que dizer que eu não sou nazista também, de novo. Eu sei que são muitos sinais, galera, mas eu tenho pulseirinhas para trocar, no caso para dar, e quem quiser é só pedir para mim. Eu tenho uma tendência muito grande a fazer eventos do dia para a noite, o que eu acho que talvez seja uma cultura muito ruim da comunidade Python. Mas a gente está tentando, tá, galera? Eu já fiz ontem, durante a tarde. O que já é uma grande evolução, porque não consegui atualizar minha foto bebendo. Vai ter que ficar essa mesmo. E é isso. Eu sou muito cagadora de regras. É o que eu acho que está certo, está certo. Para mim, vocês vão ter que escutar isso, mas é isso. E a gente vai para o bar hoje e eu preciso saber onde vai ser. Mas a gente conversa isso talvez um pouco depois, talvez meio-dia não é o horário certo. Eu fiquei um bom tempo discutindo comigo mesma qual que vai ser o tema. Eu estou aí nessa caminhada de Pythons há uns 8 anos, mais ou menos. E eu sempre quis ser aquela keynote técnica, que vai vir aqui arrasar com vocês e mostrar muita coisa incrível que vocês nunca ouviram falar. Mas eu não trabalho com Python faz muito tempo. E eu falo demais para estar falando uma coisa técnica. Não vai valer a pena. Então, eu comecei a pensar muito. Eu tinha uns leves pensamentos do que fazer. Só que uma coisa que está no slide anterior, eu sou diagnosticada. E estamos bem Vance. É ótimo, galera. Só que, ao mesmo tempo, eu não trouxe para cá. Então, a minha mente, ela começou a fazer umas ligações e correlações muito interessantes. No final ficou parecendo, sabe aquele quadrinho de resolução de crime, de investigação? Então, é assim que vai ser meus slides, tá? O primeiro ponto que eu queria comentar é felicidade. Por quê? Eu sinto muita falta. Nossa, vai soar muito horrível isso. Mas eu sinto muita falta de codar por pura e incrível felicidade. Quem falou para vocês que quando vocês trabalham com o que amam, vocês não vão trabalhar? É uma mentira, gente. Por favor, não acreditem nisso. No momento que você trabalha com o que você ama, você profissionaliza aquilo. Aquilo depende da sua carreira. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que cuidar da sua carreira com outras pessoas que podem não ser pessoas boas líderes. Você vai ter que pensar em trocar de empresa em algum momento. E tudo isso demanda
dia a dia. E isso vai puxando um pouquinho da felicidade de trabalhar com programação. E eu trabalho com programação, mas eu sinto falta de programar. De estar ali no dia a dia, programando, brincando. Eu sinto falta de hackathon, entendeu? Esse é meu nível de... Tá ruim o negócio, assim. Mas, assim, eu amo meu trabalho, tá, galera? Só para deixar claro isso. É muito bom deixar claro, eu amo meu trabalho. Não me demitam. Por conta disso, eu também queria fazer aqui... como eu queria uma palestra técnica, eu queria vir aqui fazer um Coding Dojo com vocês. Só que eu acho que eu não sou a melhor pessoa para organizar isso, porque daí, quem não está acostumada comigo, eu sou um pouquinho louca e aleatória. Então, a possibilidade de eu fazer vocês correrem tipo uma gincana do Gugu era muito grande. Então, eu vou ficar aqui só numa coisa mais tranquila. E daí eu não consegui pensar nisso. E daí, conforme eu fui pensando o que mais eu posso falar, né? E a gente não consegue falar sobre felicidade sem capitalismo. Novamente, não sou nazista. É sempre bom deixar. E daí sempre dá vontade de a gente falar sobre capitalismo, porque a nossa felicidade ela não é uma coisa linear. Ser feliz não é uma coisa que vai ser para sempre. A gente tem momentos de felicidade da vida, a gente tem momentos de tristeza, a gente tem momentos de várias coisas. E o capitalismo deixa a vida um pouquinho mais complicada, mas eu não posso falar sobre isso aqui, não porque o Código de Conduta não deixa, mas é porque é muita coisa e eu quero almoçar. Vocês também. Todo mundo quer comer. Então, quem é liberal aí e quiser debater comigo sobre isso 3 horas, hoje à noite eu posso ficar no bar por muito tempo, porque eu não tenho palestra amanhã. A gente debate. Mas é um assunto muito interessante a gente falar hoje, porque só essas últimas 2 semanas a gente tem aí um papo de um super líder falando que vai substituir a gente por IA, e outro super líder maravilhoso falando para trabalhar 80 horas por semana. Então, são assuntos muito interessantes para a gente comentar, mas não vou falar sobre isso. E já que eu não posso falar sobre capitalismo, eu queria pelo menos falar sobre uma coisinha de capitalismo, produtividade. Eu acho que todo mundo aqui se sente em algum momento improdutivo, porque a produtividade está ligada ao nosso trabalho, ao nosso estudo. E se a gente não atingir uma meta que é inimaginável, a gente se sente improdutivo o tempo todo. Porque é isso que a sociedade quer, porque a roda tem que girar e a gente tem que se sentir uns merda o tempo todo, porque imagine se a gente fizesse uma revolução trabalhadora, né? Muito difícil de medir. Então, eu sou uma pessoa que... Eu tenho TDAH, e eu não sei se vocês em algum momento... Eu sei que as pessoas com TDAH falam o tempo todo que tem TDAH, mas tem um motivo. Que é para explicar a vocês que muita coisa está acontecendo aqui. E, por ter TDAH, e eu demorei muito tempo para eu aceitar isso, minha mente funciona de um jeito muito... E eu sou medicada agora. Mas esse trabalho para medicação foi muito complexo para mim. Porque, enquanto uma pessoa alinhada com o comunismo, eu acredito que a produtividade ela tem o mesmo valor que a improdutividade, muitas vezes. Só que eu vivo numa sociedade capitalista, eu preciso produzir. E isso me fazia um mal enorme, porque tem épocas que eu não consigo produzir. Eu já tenho um alinhamento interno assim, com a minha liderança, que é... Tem épocas que eu não estou afim de trabalhar. E tem épocas que eu trabalho como uma senhora, assim, incrível. Mas tem épocas que eu não estou afim de trabalhar. E, além disso tudo, eu sou uma mulher com útero. Isso significa que eu tenho o meu ciclo menstrual. Isso significa que eu tenho baixas de produtividade e altas de produtividade, que faz parte do nosso ciclo. Embora a gente não fale sobre isso. Por favor, homens, vocês trabalham com mulheres. A gente tem baixa. Assim como vocês também têm. Vocês têm que estudar isso também. Mas daí é vocês se estudando. E daí, com isso, eu fui percebendo várias coisas. Mas eu tive que aceitar. Eu preciso de remédio. Ele me ajuda muito. A primeira vez que eu tomei meu remédio, e eu descobri que vocês pessoas não neurotípicas, não cantam o dia todo na mente de vocês. Foi um negócio tão disruptivo. Porque eu sempre achei que esse negócio da música ficar na cabeça era normal. Cresci assim, vivi assim, minha mãe é assim. Mas não é. Vocês conseguem pensar. Vocês conseguem fazer uma palestra. É uma coisa muito incrível. E eu agradeço muito a minha psicóloga por ter feito eu me render aos tentáculos do capitalismo e tomar o remédio. E agora, vem Vance, vai ter genérico, galera. O que é ótimo. E... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não.
E a outra coisa, se vocês quiserem falar, tá tudo bem. Eu realmente acho que eu não tenho slide suficiente para o tempo. Eu já estava pedindo demais, né? Fiz ontem. Não façam isso. Péssima escolha. E daí, tem todo esse ecossistema em cima da produtividade. E eu acho também que a gente tem que se conhecer o suficiente para saber que, às vezes, uma coisa considerada um ponto fraco não é um ponto fraco. Às vezes, uma pessoa que é mais técnica, ela tem muito gasto mental de se tornar uma pessoa com soft skills um pouquinho mais elaborados para ter essa evolução de carreira, e isso é horrível para ela. Eu não estou dizendo para vocês serem escrotos. Não sejam escrotos. Sejam umas pessoas razoáveis. Mas, às vezes, esse gasto mental para uma pessoa técnica é muito difícil. Para uma pessoa com algum tipo de neurotipicidade, acho que é assim que se fala, também é muito difícil. Gastar a mesma quantidade de tempo para fazer uma reunião. Eu tenho TDAH, eu gasto um tempo. Minha líder não tem, gasta outro. Eu tenho uma colega que até gasta um outro tempo. Todas as pessoas têm um tempo diferente, e isso não é um ponto fraco. Mas é uma coisa que cada um tem que ter os seus mecanismos para lidar, pois nós temos que ser produtivos. E eu sou a maior defensora do universo da mediocridade. Cara, ser medíocre é bom demais, gente. Isso pode chocar, porque a ideia de mediocridade ela é muito baixa. Gente, mediocridade é estar na média. A média é ótima. Na escola, a média sempre foi ótima, galera. No momento que a gente começar a trabalhar, medíocre não é muito bom. Porque alguém vendeu a ideia que a gente não pode ser medíocre. A gente tem que sempre estar acima do esperado o tempo todo. Até que chega um momento que você tem uma baixa. Você, sei lá, seu cachorro morreu. Hoje a gente teve uma pandemia mundial. Nunca vai acontecer esse tipo de coisa, né? E você tem um momento de baixa produtividade e você acredita que você é uma pessoa horrível. Uma das coisas que eu mais gosto de ter muitas pessoas, colegas programadoras, é ver as crises existenciais. E uma das crises existenciais mais comuns que eu vejo é: ai, nossa, marcaram um one-on-one comigo, vão me demitir. Daí tu olha para a pessoa e fala: mas por que você acha isso? Ai, não, porque eu tô mal, eu não estou conseguindo produzir da mesma forma. Então tu fica: poxa, às vezes é merda mesmo. Eu tenho meu ego em volta do meu trabalho também. Então, eu não produzi o meu trabalho, eu me sinto muito mal. Daí a pessoa é promovida no dia seguinte no one-on-one. Daí a pessoa fica: nossa, o que aconteceu? Porque a sua régua para mediocridade, ela é completamente diferente da régua de mediocridade de outra pessoa. Às vezes está fazendo e trabalhando muito além dessa conta, chamando todo mundo de incompetentes ao seu redor, e você está tendo que trabalhar pelo amiguinho, porque o amiguinho simplesmente gosta de viver. E não quer trabalhar como se fosse a única coisa do universo. E você não, você fica trabalhando horas extras, 80 horas semanais, e vocês dois vão acabar no mesmo lugar, embaixo da terra, muito provavelmente. Então, vamos todo mundo viver tranquilamente e tentar ver isso. Ver como que é a sua própria régua de mediocridade e tentar conversar um com os outros. Eu sou ótima, a régua de mediocridade é muito baixa, porque eu trabalhei com muita gente ruim. Então, assim, gente, se aquelas pessoas já trabalharam comigo, o negócio está muito simples. Enfim, é isso. O ótimo está muito bom. E esse podia ser um tema muito bom central. Mas, como vocês podem ver, não é, porque, né, tem mais positivo para colocar ao redor. Daí a gente chegou num tema ótimo, que eu adoro. Estabilidade. De novo, eu vou puxar a cartinha do TDAH. Eu tenho TDAH, eu gosto de rotina. Se você me colocar fora da minha rotina, eu vou chorar. Não literalmente, talvez eu surte e fique com raiva, porque com TDAH vem a depressão. Depressão não sabe lidar bem com sentimentos tristes. A gente só simplesmente começa a brigar. E, em algum momento, alguém disse pra gente que estabilidade é algo ruim. Eu não sei se era porque queriam que a gente desistisse de fazer concurso público, ou, sei lá, queriam contratar a gente por um salário um pouquinho menor, só que com mais responsabilidade. Não sei em que momento começaram a vender que estabilidade é algo ruim. Mas veja bem, estabilidade não é a mesma coisa que estagnação. Estabilidade não é a mesma coisa que falta de desafio. Estabilidade não é a mesma coisa que pouco dinheiro. Estabilidade é você conseguir fazer as coisas que você quer, com o plano que você quer, e não morrer. Embora a régua pareça muito baixa, né? Mas o não morrer pode ser assim: viver, tomar um café, sair, ver os seus amigos,
Consegui vir aqui, nesse evento, amanhã, na segunda-feira mesmo, não saindo de São Paulo. Isso é você trabalhar com estabilidade, não é você trabalhar 10 anos na mesma empresa. É você saber o que é importante para você e buscar isso. Eu sou um pouco complicada para dizer isso, porque eu estou há 6 anos na mesma empresa? Sim. Mas eu gosto muito de estabilidade. Para mim, no momento que eu entrei na empresa, eu não queria ficar 6 anos. Obviamente, ninguém pensa, nossa, eu vou gastar meia década aqui com isso aqui. Mas eu queria ficar 2 anos, porque é uma média ok, né? Empresa grande. Eu acho que eu não disse, mas eu trabalho no Mercado Livre. Então, assim, empresa grande, nome legal, ótimo para o currículo, dá de absorver o que eu quiser. E só pular para a próxima. E realmente é o que eu queria no começo. Mas não aconteceu isso. E não está para acontecer nos próximos meses. Eu não posso falar pela Thalita do ano que vem, mas os meses eu posso garantir. Porque eu preciso de muito tratamento emocional para fazer qualquer outra coisa. E daí, enfim, eu não estou julgando quem... vou botar entre aspas, tá? Por favor, porque eu não consigo pensar em uma forma melhor de dizer isso. Pula de emprego para emprego. Não estou julgando isso, porque ficar muito tempo num lugar merda é pior do que você ficar pouco tempo num lugar legal. Então, assim, saibam os seus limites. A estabilidade vem em cima disso também. Eu sei que é um assunto meio delicado de falar também, porque às vezes nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso. Eu sei que hoje, na minha carreira, eu tenho a possibilidade de escolher aonde eu trabalho. Mas tem gente que não consegue fazer isso. E isso é uma merda. Mas é assim que funciona o capitalismo, revolução. Mas, enfim. Eu vou começar a botar slide, assim, só para assimilar a cada um segundo. Mas, às vezes, tipo, teu trabalho não tem que ser você. Você pode fazer uma aula de cerâmica. Eu acho ótimo. Entendeu? Você pode fazer pulseirinhas para Ana Dulce. É incrível, galera, gastar tempo no bar para isso. É ótimo, você tira aquelas coisas da mente, você não pensa em mais nada, a não se enfiar um negócio no buraquinho do negócio. Isso sai muito errado, mas... no negócio colorido. É esse negocinho aqui, tá, galera? Isso aqui é bonito. Então, peguem a pulseira, tá, gente? A galera tá sofrendo para fazer. Ou façam a sua também, que é ótimo. Enfim, é isso. E também, que é o meu caso, quando você faz uma compra relativamente grande, é bom você pensar nos seus passos. Então, enfim, às vezes é saber você ter consciência que você vai estar num lugar tóxico por um tempo, para ganhar mais dinheiro, ou as suas compras vão ter que ser calmas para você conseguir guardar dinheiro para não me parar num lugar tóxico. Eu já faço terapia demais para ir para um lugar tóxico, então não está valendo a pena para mim. E para você saber que o lugar é tóxico, você tem consciência dessas coisas, você precisa saber o que existe. Porque uma coisa que, vou dizer isso muito claramente, tá, galera? Não sou contra trabalho remoto. Ok? A partir disso, digo que uma coisa que eu percebi com o trabalho remoto é que cada vez mais que você entra numa empresa e essa empresa não tem uma cultura remoto, que é 96% do mundo, você acaba se entrando no teu cercadinho. E eu trabalho numa empresa grande. Então, eu sei que a equipe do lado pode não pode ser uma equipe muito boa, mas a minha é. Mas as pessoas só vão saber que a minha equipe é legal se a gente conversar. E é por isso que comunidade é muito importante. Eu, como eu disse, eu também sou meio complicado dizer isso, pois 8 anos aqui, mas é bom você trocar ideia, você saber o que é isso. Hoje, a comunidade me trouxe o meu emprego, me trouxe amigos, pessoas que me amam e que gostam de me ter perto. Me trouxe pessoas que me convidam para Keynote, assim, aleatoriamente. Me trouxe pessoas para admirar. Então, é o que a gente normalmente quer fazer aqui por vocês. Não estou dizendo que, nossa, é incrível, vai ter tudo de bom. Não, não vai ter, a gente vai discordar de algumas pessoas, o que é saudável, a gente vive em sociedade. Ninguém aqui está fazendo grupinho e se fechando. E também, né, a gente precisa de pessoas diferentes. E a recompensa, assim, do estresse, que foi provavelmente para a galera da Python Sudeste, que merece muitas palmas, tipo, de verdade, porque o evento tá incrível, apesar de tudo e todos, é que vale a pena ver vocês felizes, saber que vocês vão querer vir aqui mais vezes. Então, vale a pena a comunidade. E eu estou há muito tempo aqui, desde ontem. O motivo principal pelo qual eu demorei para fazer minha palestra e colocar é que eu lutei muito com a síndrome do impostor. Eu estou no mesmo palco que hoje vai pisar dinossauro,
E amanhã vai pisar no Luciano Ramalho, no mesmo espaço de tempo que eu. E eu ficar me convencendo que eu mereço estar aqui, eu vou chorar. É muito difícil. A comunidade traz coisas muito incríveis. Eu tenho muitos amigos aqui de muito tempo, de mais de meia década. Então, é uma coisa também para mim, de eu saber que, conscientemente, eu nunca vou ser um Luciano Ramalho, eu nunca vou ser um dinossauro. E eu também não quero ser. Não que vocês não sejam ótimos, vocês são ótimos, continuem trabalhando com o que vocês fazem, porque eu não saberia fazer uma live de Python, não saberia fazer um curso de Flash, e eu não saberia escrever um livro em um idioma. E imagine um livro traduzido para vários, escrito em inglês também, galera, porque ele já escreveu em inglês direto, que é um homem muito refinado. Então, eu sou uma pessoa mais simples, eu só quero pagar minha casa, dar comida para minhas cachorras e fazer aula de cerâmica, que eu acho que agora eu vou ter que marcar uma aula de cerâmica para fazer. Eu acho que eu coloquei isso mais uma vez nos slides, eu acho que realmente é um desejo oculto. Mas ter essa consciência de que a minha felicidade ela não depende do que eu estou fazendo no meu trabalho, que ela não depende da minha produtividade no meu trabalho, que eu posso ser mediana, já que vocês não gostam de medíocre, eu posso ser mediana e ser feliz, porque, mulheres, a sensação de medianismo é muito complicado para a gente. Porque até vocês, homens, quando vocês vão falar que vocês trabalharam com uma mulher, percebam isso, tá? Vocês falam que vocês já trabalharam com uma mulher, quando vocês falam com uma mulher em evento, vocês sempre falam, nossa, eu trabalhei com tal pessoa e ela é foda. Eu não quero ser foda. Eu quero ser que nem seus amiguinhos que saem às 5 da tarde para beber. Não quero essa responsabilidade de ser foda. De saber que quando a gente é a primeira mulher, a gente sempre tem que pensar 2 passos para frente. E pensar que, por exemplo, eu estou fazendo um keynote e eu saber que a gente está saturada de keynote falando sobre a vivência de ser mulher. Embora isso seja latente, isso ainda aconteça. Eu não posso falar aqui da mesma forma, mas porque está todo mundo saturado. Ai, todo mundo sabe que é difícil. Sim, mas ainda é difícil, galera. Não é porque eu falei que é difícil que melhorou. Enfim, é como eu comentei. Todo mundo tem que ter consciência. E é isso. Daí a gente chegou no meu tema favorito, que é o tempo. A Andresa, na Python Brasil, ano passado, fez um keynote incrível relacionado a isso. E quem puder assistir, assista. Porque ela fez um keynote muito melhor que eu. E eu não estou sendo pessimista, não. Eu tenho uma autoestima de um homem hétero branco, assim, incrível. Mas, nesse caso, o keynote dela é muito bom, porque ela tem anos de carreira e ela sabe do que fala. Eu só cago regra. Então, eu só posso falar de mim, do meu tempo, do meu momento. E, assim, eu não sou antiga, não sou uma piold. Eu não sou antiga da área de tecnologia, mas eu tenho aí, se eu contar meus estágios, uns 11, 12 anos de carreira. Isso quer dizer que eu comecei a programar quando eu tinha 15 anos. O que vocês faziam com 15 anos? Porque programar não é uma boa ideia. Mas me ajudou muito estar onde eu estou. Mas 15 anos era para eu estar bebendo. E não, segundo a lei, o CDC não deixa falar isso. Pessoas de 15 anos aqui não podem estar bebendo. Mas eu podia estar fazendo outras coisas. E comecei meu estágio ali com 16, 17 anos. Entrei no Mercado Livre com 18, 19. Então, fui muito rápido. E como eu disse, eu sou muito boa. Eu tenho uma autoestima boa. Eu sei que eu sou boa, tecnicamente. E eu não tenho o menor receio de falar isso. Mas eu sei que, por eu ter começado muito cedo, e eu não ter dado tempo ao tempo, eu me tropecei inúmeras vezes. Eu fui muito arrogante em algumas reuniões, prepotente com pessoas. Seja reuniões de comunidade, seja reuniões no trabalho. Tive muita dificuldade de trabalhar com a minha liderança. Porque eu não sou geração Z. Boa sorte para a liderança de geração Z aí. Mas eu já era prepotente. Eu já não aceitava coisas que eu não queria aceitar. E isso é ótimo. É ótimo vocês terem consciência do que vocês querem. Mas é um saco liderar alguém que acha que as coisas vão acontecer no seu próprio tempo. E eu acabei tropeçando e eu vi que o tempo ele é muito importante. Quando eu tinha 2 anos de experiência, eu não era sênior. Eu não era uma sênior de 2 anos. Mas com 2 anos eu me achava a sênior.
Porque eu era muito boa tecnicamente, eu era muito antenada nas novidades. Eu vivia evento, eu conversava com o Luciano Ramalho, sabe? É incrível! Mas eu era uma criança. E a gente tem que acreditar nisso, porque da mesma forma que a gente olha o nosso código de 2 anos atrás, a gente se acha ruim, tentem ver alguma reunião que vocês gravaram de vocês mesmos há 2 anos atrás. É divertidíssimo. Você tem vontade de mandar calar a boca e desligar o microfone, que a pessoa está falando umas coisas muito estranhas. E eu achava que eu era uma pessoa sênior porque eu sempre fui muito técnica. Então, eu sempre tive esse direcionamento técnico muito bom. Então, até era muito melhor que muitos colegas de trabalho meu. Mas pessoa mais técnica não é o que o mercado quer, em momento nenhum, porque quem já trabalhou com uma pessoa de senioridade alta, extremamente técnica, sabe a dificuldade que é trabalhar com uma pessoa alta, com senioridade muito técnica. Então, eu tive um tempo para amadurecer isso. Eu lembro quando eu estava... Ai, deixa eu só beber água. Ai, isso melhorou muito. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha progressão de carreira para sênior. Eu lembro que dentro das minhas equipes, eu sempre fui considerada uma pessoa referência. Isso acontece até hoje, porque eu sou incrível, mas naquela época também acontecia. Só que ninguém conseguia me responder de forma objetiva, porque a gente precisa ser objetivo muitas vezes. O que me faltava para ser uma pessoa sênior? O que estava me deixando estagnada no cargo de plena? E todas as pessoas começaram a me enrolar, exceto uma pessoa que eu amo até hoje, que é o André. Ele me disse, olha, o que falta para você virar sênior é tempo. Porque assim, você está com 23 anos, 22 eu acho que eu tinha na época. Por quê? Por que você está buscando esse cargo como se ele fosse a coisa mais importante do mundo se você tem muito tempo para viver? Você não consegue esperar eu terminar de falar. Você me interrompe. E era uma realidade. Eu fiquei meio chateada com isso. Eu não vou negar. Eu queria ser sênior, né? Todo mundo aqui quer botar um sênior na carreira. Mas fez muito sentido hoje. Hoje eu tenho cuidado com carreiras ao meu redor, de pessoas ao meu redor, que não necessariamente têm pouca idade, mas têm pouca idade de experiência dentro da área técnica, que eu vejo isso. É só tipo, só trabalha aí por 2 anos. Não precisa fazer nada, você não precisa fazer curso, você não precisa codar como se não houvesse amanhã. É só viver, um dia atrás do outro. Porque um dia atrás do outro vai ter um problema para resolver. Você vai entrar no War Room, você vai saber como falar com as pessoas, você vai ter que gestionar algumas coisinhas, que é o tempo que vai te dizer. E, basicamente, uma coisa que daí entra no polêmico maravilhoso, é que parece que ultimamente na área de TI a gente não valoriza o tempo. Eu não vou defender a faculdade tradicional, tá, galera? Não vou defender. Mas eu não vou defender a ideologia que a gente consegue estar num lugar tranquilo em 6 meses. Você não vai aprender a codar em 6 meses, galera. Quer dizer, você vai aprender a programar. Você não vai aprender a ser uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa engenheira de software. Porque demanda de experiência, muitas vezes. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de trocar um tempo pequeno por um tempo maior com passos, é muito bom. Eu sinto muita falta de ter contato com pessoas estagiárias. Gente, quando vocês pulam para júnior, vocês abraçam uma bomba tão grande, que vocês não têm ideia. Uma pessoa júnior tem que sim ter pouca experiência. Não vou retirar isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente não espera uma pessoa júnior crua. A gente espera uma pessoa estagiária crua. Eu ensino muito pessoas estagiárias. Mas uma pessoa júnior espera um mínimo de conhecimento de vida. Então, se vocês puderem, absorver e ter tempo, façam isso. Porque, por mais que a grade da faculdade tradicional esteja ruim, a gente sabe disso. Ela é focada em ciência, ela não é focada no mercado de trabalho. A gente sabe disso. Mas, às vezes, você tem 6 meses para estudar estrutura de dados ou compiladores que você acha que é inútil, é só o tempo de você vivenciar o dia a dia. Você saber que há uma hierarquia. Saber que o seu professor é importante, sua professora é importante. Saber respeitar essa pessoa, saber fazer um trabalho em grupo. De uma forma mais espaçada, é só tempo ao tempo.
Acho que dá de diminuir o tempo de faculdade? Sim, eu não fiz ciência da computação. Eu sou um pouquinho ansiosa para ter feito um curso de 4 anos. Mas eu fiz um de 3, só diminuiu um aninho. Que foi toda a parte de compiladores. Que não era muito útil para mim. Mas é útil para caramba, galera, aprendam. Mas eu me recuso. Mas para mim, eu acho que o tempo de programação, ele está tipo... Se eu fosse trocar de analogia, para a cozinha. Eu acho que não dá de você cozinhar uma coisa que foi feito para ser X tempo a X graus por, sei lá, 5 minutos a 250 graus. Vai queimar, vai ficar ruim, não vai funcionar. Tem coisas que são feitas para cozinhar com tempo. Tem coisas que você só cozinha se você tiver expertise. Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, que eu não sei se perceberam, mas não tem moral nenhuma, eu só falei de vários temas diferentes, porque é assim que acontece na minha mente, é para vocês valorizarem tudo que vocês têm e, a parte mais importante, consciente. Façam terapia. Mas muito consciente de tudo que está acontecendo. Saiba que tem gaps que você perde se você pular etapas. Seja ela a etapa aí da produtividade, da mediocridade, que você não quer ser medíocre agora. Tem etapas que você vai cruzando com um tempinho, passinhos que você vai dando. Se você der um passo maior, você se cansa mais rápido. E é por isso que todo mundo tem burnout. Mentira, não é por isso não, porque tem muita empresa ruim. Mas façam terapia. É ótimo. Faz uma diferença grande. Tomem remédio também, se vocês precisarem. E se deem tempo. Vão passear com o cachorro, com os filhos, com os gatos, se eles quiserem passear. E é isso. Eu não tenho muito o que falar, não. É isso. Eu desculpo muito, porque eu queria muito fazer uma keynote técnica, mas eu deixo isso aí para o Dinossauro. E eu vou para a linha filosófica mesmo. Obrigada. Obrigada pela palestra, Thalita. Alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Não precisa pergunta, tá, galera? A gente pode conversar também depois. Deixa eu só deixar a caneca lá, porque pelo menos eu vou quebrar uma caneca. Vai ser assim incrível. Eu queria... bom dia, acho que ainda, né? A gente não almoçou ainda, eu acho que é bom dia. Mas a palestra caiu como uma luva para mim e eu queria que a minha esposa estivesse aqui, porque ela também é neurodivergente e ela tem exatamente essas mesmas questões que você tem de sentir a síndrome do impostor, de não estar no momento de produtividade alta e de repente estar produzindo igual uma louca, que eu não sou. E aí eu fico assim, caraca, meu... ela vai mexer no armário 10 horas da noite, no domingo, né? E assim, eu queria que ela estivesse aqui, porque ela está ela está no momento de descobrir, ela descobriu agora, e ela está no momento de como que eu vou lidar com isso agora que eu descobri, e que eu descobri que as vozes na minha cabeça dá para silenciar e viver e não sei o quê. E, nossa, eu queria muito que ela estivesse aqui. Eu acabei de mandar para ela. Que bom. Não, é maravilhoso. A parte boa é que vai ficar gravado. Aí você pode... Assim que a gente fizer o upload no YouTube, você manda pra ela e manda o contato da Thalita aí também, que ela gosta de conversar. Isso, venha. Se ela quiser vir pro bar, vou estar no bar. Eu não sei se ela deixei estiver isso claro. por aqui, chama ela pro bar. A moça lá em cima. Foi você que subiu um palco. Não, gente, tem uma escada, tá? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3. Tem uma escada. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu sou Thea. Ei. E quando você falou que cantar na cabeça não era normal, eu fiquei... Oi? Pra tu ver, menina. Eu fiquei completamente confusa. E amei sua palestra
completamente, me identifiquei muito, apesar de não ser TDAH. Meu namorado é TDAH. Mas o meu TEA conversou muito com o seu TDAH. Eles são parecidos, eles são irmãozinhos. É isso. Eu agradeço, obrigada. Obrigada, Ana. Mais alguém? Meu Deus, tá. Vocês querem... Isso, galera, agora se todo mundo organizar, alguém levanta a mão lá atrás. Vocês estão querendo me fazer exercício. Bom, Thalita, parabéns pela palestra. Eu vou chorar. Acho que você é uma pessoa muito inspiradora para a comunidade. É muito legal encontrar você nos eventos. E eu acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre essas questões de saúde mental, né? Eu gosto de contar para as pessoas que o Python Fluente foi o meu 4º livro. Mas por que ninguém conhece os outros 3? Porque eu nunca terminei os outros 3. Tá? Inclusive, em 2 deles, eu tinha o contrato assinado com a editora. Tá? Mas nos 2 casos, eu não aceitei uma praxe que tem no mercado editorial, que é um adiantamento. Geralmente é uma graninha boba, alguns milhares, 4 mil reais, sei lá, para você assinar o contrato, para você escrever o livro. Dica, 4 mil reais não dá para escrever um livro. Tá? Mas aí eu recusei. Eu falei, não preciso do adiantamento, então mexeram no contrato. As 2 vezes, né? Daí, anos depois, eu fui fazer terapia, que eu também recomendo. E quando eu contei essa história, o psicólogo fez aquela pergunta óbvia. Por que você não aceitou o adiantamento? Porque eu já sabia que não ia entregar. Ou, pelo menos, eu não tinha confiança, entendeu? Então, se eu receber um dinheiro antes, não ia terminar o trabalho, isso ia complicar, né? Então, quando eu assinei o contrato com a O'Reilly, eu aceitei o adiantamento. Que foi mais de 4 mil reais. Não vamos falar de valores, galera. Não, foi... Mas, por favor, compre. Eu posso falar. Livro. Foi 4 mil dólares. Acho que o 4 mil veio daí, porque eu nem lembro quanto que era. Porque as histórias do primeiro contrato foram do século passado. Então, eu nem sei qual era a moeda, no caso. Tá? Passado. Mas 4 mil dólares é meio apertado para escrever um livro também, viu? Bom, enfim. Então, eu queria contar isso aí. Tá? Eu acho que é bem provável que eu tenha TDAH também. Ai, vem, é legal. A água está quente. Se joga. Aliás, o Érico, que já foi meu chefe, comprova. Tá de perceber, né? Eu lembro que eu saí do armário como TDAH para minha líder. Ela falou, não, eu já tinha percebido nem. Então é isso, muito obrigado. Acho que é bom falar sobre essas coisas. Depois no bar a gente pode conversar sobre burnout também, que é uma coisa que eu já vivi intensamente, digamos assim. Então é isso aí. Muito obrigado e parabéns pelas suas contribuições. Só uma perguntinha. Qual é o tech stack que você usa, que não é Python? Golang. Eu tenho um pin. Para a galera de Golang que sempre fala que eu só falo de Python, eu tenho um pin de Golang no evento de Python. Para dizer que eu gosto. Embora tenha muitas discussões sobre por que eu tenho que ficar fazendo IFER. Mas, enfim. Oi. É assim, eu me relacionei muito com a sua apresentação, óbvio, e eu só preciso falar uma coisa para você. Você é foda, muito foda, Obrigada. Não é pouco foda, você é inspiradora. Síndrome do impostor, eu assisti uma palestra de um cara falando, só não tem síndrome do impostor quem é impostor. Porque se você tem síndrome do impostor é porque você consegue pelo menos olhar para cima e falar, pô, tem o Luciano Ramalho. Aí o Luciano Ramalho olha para cima, tem alguém. Quando a pessoa acha, e quando eu trabalhava com o Luciano, a gente tinha um menino lá que trabalhava com a gente, que ele falava que ele era o melhor desenvolvedor Python do Brasil. E assim, eu olhava para aquilo e falava, gente, se esse cara é o melhor, o Luciano está em qual categoria, né? Então é assim, é normal, quem estiver sendo impostor, ótimo, tá bom. Não é porque você tem síndrome do impostor que você é bom, mas se você não tem, alerta, tá bom? Procura ajuda. E obrigado, como sempre. E se você tem, saiba que, de novo, consciência. Você saiba que vai impactar no seu dia a dia. Mais alguma? Isso, uma pessoa do meio, obrigada.
Olá, prazer, eu sou a Paula. Oi, Paula. Você falou muito sobre o tempo, sobre a carreira, mas eu queria puxar para um gancho do início. Como você faz para se divertir com a sua área? Porque hoje a gente vai só para o próximo projeto, para a próxima ferramenta, e a gente nunca aproveita nem os projetos, nem as ferramentas. Interessantíssima essa pergunta. Eu não tenho uma resposta muito boa. Faz um tempo que eu não me divirto, de verdade, assim. Eu sinto muita falta das sprints de forma bem organizada dentro da comunidade Python, porque era o lugar onde eu me sentia mais divertida, codificando coisas que não era da minha realidade. Mas hoje, atualmente, eu estou me divertindo mexendo no site da Python Sul, que é ótimo. Acessem, é lindo. Tem ondinhas que se moldam. Assim, ó. É muito legal. Tem várias coisas. Então, eu estou atualmente mexendo mais em coisas que não é back-end. Então, mais front-end, me divirto muito com front-end. Passo muita raiva. Essa galera merece ganhar muito mais dinheiro que back-enders. E a gente não está pronto para essa conversa. Mas eles merecem, porque é muita raiva que passo. E é isso. E também eu sou do presencial. Não obrigo ninguém a ir. Mas eu gosto muito do presencial, porque a troca de ideia que existe no escritório, o desenho... E tornar o trabalho do dia a dia divertido muda muito. A gente pode conversar depois. Estão me ouvindo? Tá. Então, é isso. Muito obrigada, Thalita. A palestra foi ótima, muitas interações, o pessoal gostou. Não chorei. Já foi um avanço. Veio um pouquinho, mas deu certo. Obrigada, Nené. Bem, agora eu acho que não temos mais nada a acrescentar, Thalita? Não, vamos comer. Então é isso. Lembrando de novo que tem um food truck aí fora. Talvez seja o lugar mais fácil para vocês comerem. Se não, Tá, tem um restaurante na área sul também. Não sabia disso. Não sei nem se está aberto. Está aberto? Está aberto. Tá. Quem não está no grupo do Telegram, entre no grupo do Telegram que vai ajudar. Tem essas duas opções. Ou o food truck. Food truck já era? Não, tá aí. Tá bom. Na universidade. Se vocês forem sair para comer em outro lugar, à vontade. É só dentro da universidade a gente tem só duas opções. Um restaurante na área sul e esse food truck que está aqui na frente. Mas é só isso, a gente volta às duas. Vai lá, boa sorte, divirtam-se.